justiça flua como um rio, e o amor seja vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, povo santo. Quero ser as mãos que trazem cura, saciar aquele que tem fome, ter os olhos com paixão, mostrar tua graça e perdão que traz a cura, restauração. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei tua salvação. Eis-me aqui, usa-me em tuas mãos. Tu és o oleiro, eu o barro, pronto estou para ser moldado. Eis-me aqui, usa-me. Há tanto para fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei tua salvação. Que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei tua salvação. Caros irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É noite de quarta-feira, noite de oração, noite de reflexão na palavra do Senhor. Quero ler com você, como introdução ao nosso momento,
o verso 1 do capítulo 19 de Salmos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu quero orar contigo. Pai bondoso, nós te damos graças pela tua revelação expressa na natureza que o Senhor criou. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor o fez como expressão de amor e como expressão da tua pessoa, Pai. Obrigado porque a tua criação, como obra de arte, revela-nos características do grande artista que é o Senhor. Obrigado, Deus, porque a tua criação nos inspira. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai, que vivemos, que nos faz mais atentos à tua criação, consequentemente, à revelação da tua pessoa nela, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, e que a nossa sensibilidade, a tua revelação através da criação seja aguçada nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos na nossa campanha de missões. Nós estamos fazendo a coleta das nossas ofertas. O nosso alvo é R$ 3.500, nós já temos 2.127. Portanto, veja, ore, faça, invista na obra missionária. Ok? Um outro aviso para esta noite, um lembrete: a nossa igreja este mês faz 78 anos e olha aí, ó, o pessoal não tinha coronavírus para eles não. Todo mundo junto, sem máscara, pessoal valente, tá bom? Muito bem, essa valentia vai nos motivar a dar um presente para a nossa igreja neste ano. Eu gostaria de pedir a você que fizesse um esforço, que você demonstrasse uma expressão de carinho, de amor e de gratidão, de parabéns à igreja. Junte a família e grave um vídeo. Grave um vídeo assim: oi, irmãos da igreja, parabéns, que Deus abençoe esse ano, que Deus abençoe o nosso aniversário. Um vídeo criativo, um vídeo parabenizando a igreja, um vídeo bem curtinho, junto à família, ou você mesmo sozinho. Se você estiver sozinho ou se estiver com a família, faça um vídeo bem curtinho para a gente ir colocando durante esse mês, até o final do mês, nas nossas gravações, nesse momento de comemoração do nosso 78º aniversário. Tá bom? Posso contar contigo? Quero desde já agradecer tua boa vontade, tá? Ofereça esse presente à nossa igreja. Nós vamos orar, vamos agradecer pela igreja do Senhor Jesus, vamos orar pelos nossos irmãos, vamos orar por nossa cidade, pelo tempo que nós vivemos. Eu peço a você que feche os teus olhos agora e vamos falar com o Pai. Deus, nós nos reunimos para louvarmos e engrandecermos o teu nome, Senhor. Só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. E nós reconhecemos, Pai, a tua grandeza, nos prostramos diante do Senhor, da tua magnitude e louvamos, bendizemos o teu nome, Pai. Também nos juntamos para a nossa gratidão. E queremos, Pai, especialmente agradecer por esse tempo de aniversário da nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, por esses 78 anos de vida aqui nesta cidade. Obrigado, Senhor, pelas vidas que foram alcançadas aqui, pelas pessoas que se converteram. Obrigado, Deus, pelos pastores que passaram por essa igreja. Obrigado, Pai, pelas lideranças que foram aqui treinadas. Muito obrigado, Deus, pelas igrejas, filhas da nossa igreja. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos pioneiros, por aqueles missionários que chegaram aqui para instalarem, para plantarem esta igreja aqui, Pai. Obrigado, Deus, pelos desafios pelos quais ela passou, Pai. Pelos desafios de divisão, de dificuldades, e o Senhor provou que é fiel
e que a tua palavra se cumpra, ó Deus. A tua igreja prevaleceu para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Pai, por esse ano, por essa experiência diferente que passamos, que a nossa sensibilidade, Senhor Deus, seja aprimorada, que a nossa compreensão dos teus propósitos esteja, Senhor Deus, crescendo e que estejamos atentos a isso, Pai. Te louvamos, ó Deus, por mais um ano da nossa igreja. Te pedimos, ó Deus, por nossa cidade, por esse tempo que vivemos. Obrigado, Deus, pelas decisões que têm sido tomadas, pelo comércio que vai manter-se aberto. Dá, Senhor Deus, inteligência, entendimento ao nosso povo para cumprirem bem o seu papel nesse tempo, Pai. As medidas de segurança, de ajustes de conduta, para que o mal, Senhor Deus, seja, para que o mínimo, Senhor Deus, seja, nos alcance, ó Deus, essa pandemia, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que a tua misericórdia nos alcance. Nós te pedimos, ó Pai, que a tua bondade alcance o nosso povo. E que assim, ó Deus, nós tenhamos olhos abertos para as tuas provisões e para a gratidão, ó Deus, que é preciso que flua do nosso interior, do nosso ser, Pai. Nós te somos muito gratos. Abençoa, Deus, os nossos irmãos nas suas atividades, aqueles que estão trabalhando nos hospitais, nas enfermarias, que o Senhor os guarde, os livre de todo mal, Senhor. E muito obrigado, porque até aqui, ó Deus, todos os nossos irmãos estão saudáveis, estão bem, nenhum deles foi acometido por essa enfermidade, e nós te louvamos, Pai. Abençoa, Senhor Deus, o nosso ajuntamento, que sejamos edificados, que o teu nome seja glorificado e tua palavra sempre anunciada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero convidar você para que você tenha a sua Bíblia aberta aí no capítulo 1 de Romanos. Nós vamos considerar hoje a partir do versículo 18. Muito bem, Romanos, então, capítulo 1, a partir do verso 18. Hoje pela manhã recebi um vídeo interessante, apresentado pelo Lamartine Pozzella. Ao meu ver, um pianista exímio do ambiente evangélico brasileiro. Nesse vídeo ele chamava atenção para as imagens do céu que estão sendo fotografadas nos últimos dias. São imagens incríveis que vão se aparecendo acima do horizonte, conforme o sol vai aparentemente se deslocando, os matizes vão se formando, mudando de cor. Segundo Lamartine, essas imagens estão revelando com mais intensidade a glória de Deus. Ele faz referência ao Salmo 19, verso 1. Quando assisti o vídeo, eu estava lendo essa passagem para a nossa reflexão, considerando esse texto de Romanos, capítulo 1, verso 18 até o 32, no qual Paulo se refere a essa revelação natural de Deus. Diz assim o texto: a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível,
bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Esse é um bom momento, então, para pensarmos na revelação natural de Deus. Vivemos dias que serão inesquecíveis. Dias em que um pequeno vírus, um pequeno ser invisível a olho nu, conseguiu transformar a rotina do mundo, causando uma pandemia e um estrago econômico que levará décadas para ser revertido. Por causa dele, estamos considerando algo que definimos como o novo normal, ou seja, uma transformação considerável de valores, costumes e hábitos que estão transformando rapidamente o nosso cotidiano. A nossa história vai ser lida como antes e depois de 2020, antes e depois da coronavírus. Esse é um tempo em que a presunção humana está sendo questionada. Um tempo em que o poder e o domínio que o homem entendeu que tinha sobre todas as coisas já não é mais uma verdade aceita como absoluta. Um tempo, meus irmãos, de experimentação da ira de Deus, de forma coletiva. Eu não estou dizendo aqui que Deus mandou o vírus para castigar o ser humano e fazer com que este se arrependa pelo prejuízo que está tendo e seja salvo. Não é tão simples assim. O que Paulo diz sobre a ira de Deus? O que é a ira de Deus? A ira de Deus é a reação do próprio Deus contra o pecado. É a profunda aversão de Deus contra o mal que aflige o próprio homem. E aflige esse homem por ele ter ignorado a revelação de Deus. Nós vimos no texto, o homem ignorou a revelação de Deus e colheu a consequência disso. Por ter ignorado a revelação de Deus, o homem colhe os resultados disso. Paulo diz assim, que por não terem os homens dado atenção à devida revelação, ou atenção devida à revelação de Deus, eles se tornaram indesculpáveis. A ira de Deus, ela é diferente da nossa ira. A nossa ira é raivosa, é vingativa, ela torna o mal por mal. E tendemos a entender e viver a ira de Deus a partir dessa referência que temos de nós mesmos. Mas a ira de Deus é diferente. Não significa que ele perca a calma e se enfureça, tornando-se perverso, vou mandar um vírus para castigar, ou vingativo. A ira de Deus é uma reação contra o mal. Ela é a manifestação da recusa de Deus
em suportar o mal e entrar em acordo com ele, é o julgamento de Deus contra o mal. Por isso a ira de Deus se volta exatamente contra o pecado, contra o mal. Não existe um ressentimento pessoal de Deus contra algum indivíduo especificamente. Primeiro que Deus trata com a humanidade. A ira de Deus se revela contra a impiedade, contra a injustiça. Toda a iniciativa de Deus é uma expressão de amor e ira. De amor porque Ele sempre quer nos salvar. Toda a expressão, toda a ação de Deus em relação a nós tem esse objetivo de nos salvar, de nos resgatar. E nessa ação de Deus em nos resgatar, em nos salvar, ao mesmo tempo Ele investe contra o pecado. E a essência do pecado é a impiedade, é a ausência de Deus. Quando Deus age em nosso favor, Ele age contra o pecado. Agora, o que é o pecado? A essência do pecado? Essa tentativa frustrada do ser humano de livrar-se de Deus, de querer existir e viver bem, alheio à realidade divina. E isso implica em consequências. Não tem como nós nos livrarmos das consequências trágicas dessa nossa presunção. O texto diz assim: antes se tornaram nulos em seus raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Porque é uma atitude insana, que vai trazer consequências, que vai expressar a ira de Deus. Essa decisão da humanidade de viver para si mesma, em vez de viver para Deus e para o outro, tem como resultado as mazelas que o mundo experimenta todos os dias: a violência, as doenças, as guerras, a pobreza, a miséria, a falta de amor. A ira de Deus se manifesta em Deus permitir, como uma expressão do seu próprio amor, que o homem experimente as consequências do seu pecado por si mesmo. Quando o ser humano toma essa consciência, ele percebe o quanto está equivocado. Esse novo normal que nós estamos ouvindo e que nós já estamos vivendo, nada mais é do que uma tomada de consciência, ainda que insuficiente, de como é equivocado de nossa parte vivermos alheios à revelação de Deus. Os céus proclamam a revelação de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A criação anuncia o amor de Deus. Então é como se Deus dissesse assim para o ser humano: ok, vocês querem viver assim então? Então o façam. Eu vou ficar aqui fazendo a minha parte para que vocês enxerguem como estão errados. Vou fazer tudo o que sempre me propus a fazer para vencer o mal e salvá-los. Mas não vou poupá-los de sua escolha. Porque se eu o fizer, vocês não vão entender a minha revelação. Então, nas minhas investidas contra o mal, contra a injustiça e contra a impiedade, vocês vão sofrer. Paulo então diz que Deus os entregou. Vocês estão entregues a si mesmos. Vocês estão entregues à sua presunção, à sua decisão, ao seu orgulho, ao seu egoísmo. Vivam assim. E então vocês vão experimentar também o que entendem por minha ira. Então Deus os entregou à imundícia, à idolatria, a criatura servindo a própria criatura no lugar do Criador. Né? Nós temos essa natureza, essa pretensão de sempre colocar algo no nosso coração, que é o lugar de Deus. Sempre substituímos Deus por alguma coisa. O ser humano nasceu para servir. E se ele não serve a Deus, ele vai servir a outra coisa qualquer, aos deuses, ao dinheiro, vai servir a si mesmo, vai servir ao seu orgulho. O ser humano vai servir. Então colocamos no lugar de Deus outra coisa qualquer. Paulo chama isso de entrega
a imundícia. Deus também entregou a esses homens as suas paixões infames. Uma entrega total aos prazeres efêmeros, substituindo as realizações duradouras, principalmente no que diz respeito aos relacionamentos. E quando o ser humano não é satisfeito nesse sentido dos relacionamentos, então ele vai ter que variar, ele vai ter que fazer um monte de coisas aí, vai ter que achar os escapes para tentar se satisfazer. E aí cai-se na promiscuidade. Como Paulo diz aqui, se referindo aos homens que alteraram as suas relações, as mulheres também, que fugiram da naturalidade. Ele está falando da homossexualidade, sim, não tem como nós escondermos isso, e da promiscuidade também. E essa promiscuidade descaracteriza a constituição humana. Todos os pecados descaracterizam o ser humano da sua essência, daquilo que Deus programou, e transforma o ser humano em algo menor, estranho à sua condição ou à sua constituição de alma vivente. Estão muito mais voltados para os prazeres instintivos do que para uma realização inteligente da vida. Deus os entregou também a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Veja que interessante como Paulo chama o egoísmo humano, disposição mental reprovável. Porque os homens então foram praticar coisas inconvenientes. E aqui tem uma lista grande, né? Injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, insolência, soberba, presunção, desobediência, insensatez, perfídia, desafeição e impiedade. Contra todas estas coisas existe uma série de leis. Todos esses itens se referem então ao egoísmo humano. Egoísmo esse que em determinados momentos da história da humanidade alcança níveis tão elevados que expõe a manifestação da ira de Deus. Ou seja, o resultado do pecado se expõe em elevada medida e o sofrimento tem então esse alcance todo, como nós temos visto. O homem então é instigado a refletir. O homem, então, ele é instigado à autocrítica. Ele vai pensar sobre a sua auto-insustentabilidade. Ele vai pensar sua pretensão de viver alheio a Deus. E aí, então, inicia-se esse processo do novo normal. Quando nós vamos para a história, isso acontece após as guerras, após as pandemias, após as tragédias. Começa-se, ou numa região, ou no mundo todo, a pensar-se num processo de novo normal, que implica também num olhar mais atento às obras do Criador, um olhar sensibilizado pelo medo, pela insegurança, pela humilhação. Nós estamos nos vendo pequenos, nós estamos nos vendo sensíveis. Então os céus proclamam com a sua mesma intensidade a glória de Deus. Não tem nada diferente acontecendo. A questão é que estamos fragilizados diante da nossa fraqueza, diante da nossa pequenez. O que detinha a nossa atenção total, quase que praticamente, está fragilizado pela crise. O dinheiro, as riquezas, os prazeres, o controle do cotidiano. Percebemos que o nosso domínio foi comprometido pela possibilidade de contágio por um vírus. O nosso domínio do nosso dia a dia, né, os nossos horários, foi comprometido por causa do contágio, pela possibilidade do contágio de um vírus. Percebemos que a economia, que dita grande parte das nossas ações diárias, não tem todo o poder que imaginávamos. Também está toda esfacelada, toda fragilizada. Percebemos que uma simples máscara que cobre a metade do nosso rosto faz-nos todos iguais. Ela quebra uma série de vaidades. Percebemos que se não respeitarmos o espaço alheio, todos seremos prejudicados.
Percebemos que não podemos ficar sozinhos, que precisamos da companhia, do abraço, do aperto de mão do outro. Somos interdependentes. E a ação de Deus em nossa vida, em grande medida, acontece através do outro. Deus criou o outro exatamente para isso. Deus é suficiente para nós na pessoa do outro. Se não fosse assim, ele teria ficado só com Adão. Percebemos que nós somos um corpo. E eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Esse é um momento muito propício para a anunciação do Evangelho de Cristo. Os olhares para a revelação natural de Deus, para os céus que proclamam a glória de Deus, despertam sensibilidade para a realidade espiritual da nossa existência. Aproveite essa grande oportunidade que estamos tendo para que o amor de Deus seja manifestado. Seja cuidadoso. Cumpra bem as medidas de ajuste de conduta. Mas lembre-se que esse é um momento muito oportuno para se encontrar com o outro. Não importa o meio. Quando a presunção humana está fragilizada e o seu olhar mais atento à obra do Criador, então é o momento de apresentarmos a revelação especial de Deus, o Cristo vivo e ressurreto Salvador, cheio de graça, para redimir. Que o Senhor abençoe as suas criaturas, as quais Ele pretende por filhos, que lhe são tão caras e amadas na pessoa do Senhor Jesus. Uma noite muito abençoada a você. Tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor, e todo o universo proclama teu louvor, e ao Deus que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. E todo o universo proclama teu louvor. Que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas,